Chase é um rapaz que compartilha de forma sincera praticamente tudo da sua vida, mas concentra-se sobretudo em música, piano, instrumentos, esse tipo de universo. Porém, um de seus vídeos acabou surgindo inesperadamente e deixou muitos espectadores realmente perturbados. Nesse clipe revelado em seu canal, ele estava sozinho em sua casa, próxima a uma floresta, quando de repente começou a escutar sons sinistros, barulhos inexplicáveis que nunca tinha ouvido antes. Movido pela curiosidade, ele resolveu investigar e decidiu registrar tudo em vídeo. Acompanhe agora o que foi capturado. Okay, so today is April 25th, 2020, and I just ran down here with my camcorder because, as you can probably hear behind me, there's some audible howling and whooping noises that are going on, and it's been going on for a couple hours now. Probably around midnight or 1 o'clock last night, I started hearing these loud, it's like a whoop or a howl noises, and it went on for a couple of hours, and I wanted to come down during the night and see if I could get something on tape, but I was a little wary about doing that. So this morning, I usually get up around 4 o'clock, and I was eating my breakfast, and the noise kind of stopped for a while, but then it just started again, and every couple of minutes or so, or really even seconds, you can kind of hear that going on. So I ran down here with a camcorder to see if I could get it on tape. As you can probably see, it's raining a little bit right now, and we have that morning fog over there. It was raining pretty good the past couple of days here in the Floyd Field forests. There it is right there. I just heard it again. So it is pretty rainy right now. This is crazy. I haven't checked the trail cameras in the past couple of days because of the weather. It's been raining almost nonstop the last couple of days, and I'm going to check them real quick, and then I kind of just want to get out of here because I really don't know what we're dealing with right now. Os ruídos cessaram por instantes e Chase conseguiu recuperar o cartão de memória de uma das câmeras, mas logo precisou buscar o cartão de outra, posicionada um pouco mais fundo na mata. E foi justamente nesse momento perturbador que os sons sinistros começaram novamente. Those are audible, unknown sounds that I'm hearing right now that could really be from some kind of Floyd Squatch type creature. Right now, I'm starting to get lightheaded, so I really don't feel good being down here. So I'm just gonna grab, I really don't feel good right now. So I'm just gonna grab the trail camera and get out of here. It's right there. Get there, trail camera. I feel like I'm gonna fall over. What was that? That was like a growl. Ao avançar, ele acabou encontrando algo inesperado, e os sons sinistros ao redor começaram a soar ainda mais intensos, revelando um cenário perturbador e inexplicável, que não poderia ser facilmente ignorado. That is definitely some kind of bone. This is the tree cave that we found Wow. I mean, that could be a femur right there. And the smell too. Oh my God. Oh. Oh my God, it smells really bad. Oh my God. Oh. I'm getting out of here. I do not feel safe right now. I think I just heard another call from up there.
I mean, this thing could be anywhere around here if you watch me right now. Okay, so I'm just gonna go ahead and get out of here. I don't know what else to say. And that smell, it's getting stronger. Okay, so I'm getting out of here. I don't feel good about being here right now. We found this. I don't feel good. I'm getting lightheaded. Os sons já não eram mais simples vocalizações. Agora, vinham acompanhados de batidas, e todos sabem com o que isso costuma ser associado. Bigfoot. Nos comentários, muitos acreditam que esse registro perturbador capturou não apenas um, mas possivelmente vários seres. Sozinho, ele deixou a área e voltou para casa, analisando as filmagens reveladas pela câmera de trilha. Porém, nada inexplicável surgiu. Apenas a presença real da vida selvagem comum. Então, o que você acha que ele registrou nesse vídeo? Foi realmente o pé grande ou apenas algum animal estranho emitindo sons bizarros? Este youtuber, conhecido como Mad Journey, dedica seu canal inteiramente a trilhas e explorações remotas. Suas gravações revelam uma rotina incomum. Noites passadas em cabanas esquecidas, abrigos improvisados e construções abandonadas em lugares onde poucos se arriscariam a ir. Neste episódio, sua meta era alcançar uma antiga cabana de caçador, isolada no alto das montanhas, para passar a noite. Mas à medida que a escuridão avançava, ele percebeu que não chegaria antes do anoitecer. Continuar a caminhada naquele terreno hostil seria uma escolha perigosa, talvez fatal. Foi então que, em meio ao silêncio crescente da floresta, surgiu diante dele uma estrutura inesperada. Uma casa na árvore abandonada. Sem alternativas seguras, ele decidiu se abrigar ali. Uma escolha que mais tarde se revelaria muito mais importante do que parecia. Enquanto organizava seu equipamento na velha casa da árvore, tentando se preparar para uma noite solitária, em meio à escuridão da floresta, ele teve uma estranha sensação. Talvez aquela escolha improvisada tivesse sido, na verdade, a decisão mais sábia de sua vida, porque o que aconteceu em seguida foi inacreditável.
Uma matilha de lobos começou a circular silenciosamente a área, e foi então que ele entendeu a real dimensão da sorte de estar no alto daquela árvore. Quem sabe o que teria acontecido se tivesse insistido em seguir pelo escuro? Os lobos, provavelmente atraídos por seu cheiro há algum tempo, agora surgiam em maior número, cercando a casa na árvore, como se esperassem por um descuido. Se tivesse continuado a caminhar pela trilha, eles poderiam alcançá-lo muito antes de chegar à cabana distante. Esse episódio é um lembrete inquietante. Nunca se aventure sozinho em florestas remotas quando a noite já caiu. Aquele ambiente pertence às criaturas que o habitam, e o ser humano é apenas um intruso. Por sorte, ele ouviu seu instinto, e dessa vez, isso salvou sua vida. Lucas Brunel é um ciclista profissional, conhecido por percorrer longas distâncias e extrair sua energia da natureza e das paisagens impressionantes que encontra em cada viagem. Normalmente, seus vídeos transmitem liberdade e inspiração, mas o registro que vou mostrar agora fugiu completamente desse padrão e causou desconforto em todos que assistiram. Nesta ocasião, Lucas havia planejado levar seu sobrinho para uma aventura de bicicleta, pedalando por falésias, mergulhando nas águas da praia e encerrando o dia acampando sob o céu aberto. Well, this has been amazing staying at my parents' and riding around Martha's Vineyard, and we're going to venture out because today is Kevin's last day here. See the cliffs and some paths and some cold water swimming on a very clean beach, cleanest on the East Coast probably, up at Aquina. And we're going to do some bush camping after that, and then in the morning we're going to do some rock diving at another beach. So anyway, yeah, it's gonna be a cold ass night. I'm already kind of cold right now, but apparently tonight it's gonna be like 60 degrees or something. So yeah. Yeah, cold. Yeah, but we're used to those temperatures and camping and all kinds of weird stuff. So anyway, let the journey begin. Eles pedalaram por mais de 5 horas, realmente aproveitando a sensação de aventura. Mas conforme o sol desaparecia no horizonte, perceberam que precisavam encontrar um lugar para acampar. Foi assim que acabaram na beira de uma floresta. It's just after sunset, so we actually planned on getting here earlier, but anyways, swimming and some really nice roads and whatnot kind of got in the way of that. So, but yeah, we are definitely tired, and we're going to set up camp. This is an ideal space because you can't really see it, but we are on the top of a hill, and we're guarded by another hill that's even higher, and so this is a really great space. So anyway, I'm really glad we made it. So we're going to set up camp. Após montarem a barraca, Lucas sugeriu ao sobrinho uma curta caminhada até a beira da floresta, onde poderiam observar ao longe as luzes da cidade. Kevin hesitou, preferindo descansar no acampamento, mas acabou concordando. Porém, no trajeto rumo ao topo, ambos acabaram diante de algo profundamente perturbador. And we have chocolate. Yeah. Campfire. That's after you let it some sardines, young man. Anyway, we can find some dry firewood. That would be kind of nice. Yeah. Wonder what your parents must think of you doing all this crazy shit. Dude, you're camping. All right. All right. I am not camping anymore. Dude, all right, dude. I know I said the satanic shit, but it's a fucking joke. I'm not serious, man. Dude, I don't want to camp. I don't want to camp anymore. Yeah, but there's nothing we can camp. Dude. This doesn't have to like. We can camp fine. There's nothing out here to get you. Yeah, then what the is that noise, huh? Well, just take a look. It's. Dude, you need to calm your fucking tits. I know this is my last fucking night. How about take it down a notch? Dude. And we enjoy the night, you know. Yeah, enjoy the fucking night with. You know? Hey. Dude, Lucas. All right, yo, chill. You're joking, right? You're joking. No, I'm not. Boys, just chill. Just take it down a notch. There's nothing out here like to get you. I mean,
You're a fucking bitch, man. You're a fucking asshole. No chão, encontraram um ritual montado. Kevin reagiu de imediato, tomado pelo medo, já que sempre evitava esse tipo de coisa sombria. Foi então que começaram os sons, estalos na escuridão, como se não estivessem sozinhos naquele lugar. Assustado e irritado com Lucas, Kevin correu de volta, pegou a bicicleta e seguiu direto para casa. A pergunta que permanece até hoje é: o que realmente aconteceu naquela noite? O estranho é que Lucas não parecia tão incomodado com o que haviam encontrado. Será que ele tentou atrair Kevin até ali por algum motivo? Teria algum plano obscuro em mente? Ou estaria tão apavorado quanto o sobrinho, apenas fingindo calma, para não intensificar ainda mais o pânico? Ninguém sabe ao certo. Não existe registro ou explicação sobre o que de fato ocorreu entre os dois naquela noite silenciosa. Talvez jamais tenhamos respostas. Mas afinal, o que você acredita que aconteceu naquela noite? Este vídeo do TikTok, publicado pelo canal Trail and Flow, revela de forma perturbadora por que nunca se deve ignorar a intuição de um cachorro. Quando o animal começou a demonstrar inquietação diante de algo oculto nos arbustos próximos, o dono decidiu prestar atenção. Ele parecia captar uma presença ameaçadora que os sentidos humanos jamais conseguiriam perceber. Without a doubt, the creepiest campsite we've been to. After arriving late to the campsite, there was nobody else there. It was very quiet, but for some reason, I just had the hairs standing up on the back of my neck, and the dog was constantly growling at different things, and heaps of animals in the surrounding nature. Not usually a scary thing, but just for some reason, this particular camp spot at this time of night just really put the wind up me. Felizmente, conseguiram deixar a área sem maiores incidentes. Ainda assim, seja o que for que permanecia escondido entre aqueles arbustos, deixou o homem em estado de alerta, e isso foi essencial. Em ambientes selvagens, cada detalhe pode significar perigo. E o que aconteceu ali, definitivamente, não parecia ser um bom sinal. Em junho de 2025, o explorador urbano Urbex Hill, conhecido como Chris, publicou um vídeo registrando sua exploração no edifício Rockefeller, em Cleveland. Um dia movimentado centro comercial, a torre acabou esquecida, após repetidas tentativas de revitalização fracassarem. Em 2022, o prédio já estava totalmente abandonado, atraindo invasões, vandalismo e até relatos de situações ainda mais perturbadoras. No início, Chris acreditava que seria apenas mais uma de suas explorações habituais. Mas à medida que avançava pelos corredores escuros, a atmosfera começou a mudar. E aquilo rapidamente tomou um rumo muito mais sombrio. Wow, those are all bullet holes. Are people really in here shooting? It's a 9mm. That's crazy. There's people literally shooting in this building. A cápsula de bala que ele encontrou era apenas o começo. Conforme avançava pelos corredores, os sinais de algo pior iam se acumulando. Bro, more bullet casings. Look at that. Somebody's been up here recently. Smells like cigarettes in here. Somebody was like using needles up here too, it looks like. It's interesting.
What is that noise? Sounds like an alarm. Somebody's here. Listen to that. Enquanto avançava pelos andares sombrios, Chris começou a ouvir vozes ecoando nos corredores. Imaginando serem outros exploradores urbanos, resolveu se aproximar. Mas o que parecia um encontro inofensivo, logo se mostrou muito mais ameaçador. O áudio falha durante a gravação, mas a situação é clara. Não eram exploradores, eram saqueadores, e não estavam dispostos a dividir espaço. Um deles chegou a ameaçar atirar em Chris se ele não saísse imediatamente. Sem escolha, ele recuou, descendo às pressas vários andares para evitar o confronto. Por instantes, o silêncio trouxe uma falsa sensação de alívio. Mas, quando começou a acreditar que estava seguro, Chris ouviu novamente vozes atrás de si, cada vez mais próximas. O que havia começado como uma exploração rotineira estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio. Uma verdadeira luta pela sobrevivência. Aterrorizado, Chris correu pelos corredores escuros, desesperado para encontrar uma saída, consciente de que os saqueadores estavam logo atrás. Depois de minutos de tensão sufocante, finalmente avistou uma saída e conseguiu deixar o prédio. Mas essa não foi a única experiência arrepiante de Chris em construções abandonadas. Em junho de 2022, ele explorou outro lugar sombrio de Cleveland, a antiga fábrica da Westinghouse. Encerrada nos anos 1970, passou décadas em ruínas, até que o que restava parecia mais assombrado do que simplesmente abandonado. E naquele dia, o que Chris presenciou lá dentro faria os espectadores questionarem quem ou o que poderia estar vigiando-o o tempo inteiro. Alright, y'all, let's do this. Yeah, somebody's shooting. Logo na entrada, Chris percebeu imediatamente que havia algo errado. As paredes estavam cobertas de grafites, lixo espalhado pelo chão e até um colchão imundo, sinal de que alguém morava ali. O prédio parecia um verdadeiro labirinto. A cada corredor percorrido, aumentava a sensação de que não estava sozinho, até que se deparou com algo profundamente perturbador. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Chris oferece ajuda cautelosamente, mas algo naquele encontro o incomoda tanto que ele recua rápido. Ainda assim, depois de alguns minutos tensos, decide voltar, determinado a descobrir mais. Mas quando retorna ao local, algo está errado. Yo. Yo. Hey, I got some money for you.
O homem havia desaparecido, mas Chris só tinha se afastado por poucos minutos, o que significava que ele ainda deveria estar por perto. I bet you he's in that room right there. Here we go, y'all. He's gotta be in there. Yo. Anybody in here? Chris segue cautelosamente pelo prédio, sem perceber que estava prestes a ficar a poucos passos do homem que vinha procurando. There's a lot of bats down here too. Damn. Se você olhar com atenção para o lado esquerdo do quadro, verá o homem que Chris procurava em meio à escuridão, parado em silêncio e observando-o de perto. Mas Chris não o percebe. E, conforme continua explorando, acaba encontrando outras pessoas. Oh shit. Oh look. Damn, there's a bunch of homeless people down here. Yeah, I'm gonna get out of here. Havia um grande buraco em uma das paredes, e através dele, Chris vê alguém andando de um lado para o outro. Provavelmente, era a mesma passagem usada por outros para entrar e sair sem serem notados. Desconfortável, Chris decide que é hora de ir embora. Ele começa a retornar e pouco depois sai da fábrica. O vídeo termina ali. Mas 3 anos depois, a curiosidade o levou de volta ao mesmo local, sem imaginar que teria uma experiência ainda mais arrepiante. This is where I saw that dude at. This is where that homeless dude was standing. Standing right here. Probably came from those stairs. Right there. Em poucos minutos, ele se vê exatamente no mesmo ponto onde o homem misterioso havia ficado parado, observando-o em silêncio. Mais tarde, Chris entra em um corredor estreito, totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. There's gotta be somebody in here. Yeah, I'm out of here. Chris não percebe, mas logo à frente, um homem atravessa em silêncio, desaparecendo na escuridão. É algo profundamente perturbador, porque em prédios assim, cheios de corredores labirínticos e cantos mergulhados em sombras, nunca se sabe quem pode estar observando você, em silêncio, a poucos metros de distância. E como já vimos nas explorações de Chris, às vezes eles estão muito mais próximos do que se pode imaginar. E, nesses casos, é impossível prever do que uma pessoa que vive dessa forma pode ser capaz. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre e agradeço por você ter ficado até aqui. Se curte nossos vídeos, não esqueça de apoiar, deixando o like e se inscrevendo no canal. Ah, e deixe também seu comentário. Eu leio e respondo todos, sempre que possível. Pode ter certeza.